Gente, então bora continuar. Acho que por enquanto não tem mais ninguém. Gente, a gente conversou ontem. Deixa eu só. A gente conversou ontem sobre a liberdade de expressão. E aí a gente conversou ontem sobre algumas restrições que haveriam à liberdade de expressão. Algumas restrições geralmente aceitas. E aqui o que eu quero tratar é a restrição as restrições que são um pouco mais controvertidas. Bem, gente, então, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, né? Como a gente já sabe em relação aos direitos fundamentais como um todo, a liberdade de expressão ela também não é um direito absoluto, ou seja, ela comporta restrições, ela comporta exceções a depender da situação. Em geral, essas restrições, elas são causadas ou elas são aceitas a partir de um sistema de ponderação ou de sopesamento, ok? Bem, as restrições mais conhecidas são, ou mais pacíficas, melhor dizendo, as restrições mais pacíficas que nós temos são as que nós indicamos na última aula, mas tem duas situações específicas que são relevantes e que são um pouco mais controvertidas, tá? Então, existem casos controversos envolvendo a liberdade de expressão. São dois casos, especificamente. O caso do discurso de ódio, o discurso do ódio, e mais recentemente o caso das notícias falsas. O discurso do ódio, a gente conhece ele, a expressão hate speech, expressão que a gente usa internacionalmente. Notícias falsas, essa a gente usa aqui mesmo, fake news. Gente, qual é o grande dilema aqui? O discurso do ódio, bora começar o primeiro caso, né? O discurso do ódio, a grande problemática que envolve ele é porque o discurso do ódio, ele não é um conteúdo dirigido especificamente ou dirigido intencionalmente a ofender uma pessoa ou um grupo. Quer dizer, a ofender uma pessoa individual ou um grupo de pessoas individualizadas. É um tipo de expressão muito mais abrangente, muito mais genérica, que tem um conteúdo, em geral, preconceituoso ou ofensivo. Poderia resumir aqui com ele tem um discurso politicamente incorreto. O discurso de ódio, o hate speech, é um tipo de discurso, um tipo de manifestação que ela é considerada repulsiva socialmente. Por quê? Porque ela expressa alguma concepção, algum tipo de ideia que para nós é uma ideia socialmente prejudicial ou socialmente lesiva. Essa ideia é ou não é protegida pela liberdade de expressão? Esse é o grande dilema. Então, a grande pergunta que a gente faz é a seguinte, ok, essas manifestações, essas ideias que não ofendem individualmente alguém, ou seja, ela não se enquadra no princípio do dano e ela não se enquadra no princípio ou na ideia das palavras agressivas, porque lembrem, princípio do dano e palavras agressivas tem que ter alguém que eu consigo identificar e que foi vítima e sofreu um dano como consequência disso. O hate speech não. Até pode alcançar alguém, só que essa pessoa não foi ofendida individualmente. Normalmente ela foi ofendida dado o conteúdo dessa manifestação, tá? Então, o discurso do ódio, o hate speech, são manifestações de caráter
mais geral, que não se enquadram no conceito de princípio do dano e nem no conceito de palavras agressivas. No entanto, permanecem sendo manifestações prejudiciais a alguém. Prejudiciais não, vou colocar assim, ofensivas a alguém. Exemplo de discurso de ódio que a gente normalmente considera. Exemplos. Piadas de humor negro, por exemplo. Discursos ofensivos em razão do gênero. Discursos xenófobos. Etc. Olha só, isso aqui, atenção, tá? Cuidado, isso aqui não é um discurso assim, vamos matar estrangeiros ou algo do tipo. E isso seria proibido em razão do clear and present danger, ou seja, seria proibido em razão de provocar um perigo real e iminente. Não é o ponto, não é assim, não há um perigo imediato causado por esse discurso, só que esse discurso é um discurso ofensivo. A pergunta que a gente faz é, permite ou proíbe? Lembra que a gente conversou antes sobre as teorias sobre a liberdade de expressão? Qual é a solução ou a resposta americana? Esse discurso é tolerado, é aceito. É juridicamente aceito. Por que ele é juridicamente aceito, gente? Porque, apesar de ele ser um discurso ofensivo e ser potencialmente sensibilizador de algumas categorias, em geral, por exemplo, minorias políticas, esse discurso ainda se insere naquela ideia do livre mercado de ideias, ou seja, esse discurso enseja um debate que vai promover o fortalecimento das ideias contrárias a ele. Isso esse é o objetivo da liberdade de expressão em um ambiente democrático. Como assim? Em um ambiente democrático, gente, a ideia é que a democracia ela vai filtrando ideias boas das ideias ruins. Então, em um ambiente democrático, você vai ter concepções ruins e concepções boas. Por meio do debate, por meio do discurso, por meio da reflexão, nós vamos ter, então, uma separação, uma distinção entre aqueles discursos que merecem prosperar daqueles discursos que não merecem prosperar. Os discursos que merecem prosperar, esses vão ser conservados, esses vão ser mantidos. Os que não merecem prosperar, como um discurso do ódio, eles vão ser eliminados do espaço público. Aqui, na concepção americana, existe um tipo de crença na superioridade da democracia. Então, a democracia vai ser capaz de fazer isso. São pessoas empenhadas em manter a democracia, elas vão ser pessoas também empenhadas em responder a isso. A resposta alemã é diferente. Esse discurso é juridicamente proibido. Por que ele é juridicamente proibido? Porque esse discurso prejudica grupos, em geral minoritários, e, consequentemente,
afeta negativamente sua participação no debate democrático. Então, na Alemanha, essas ideias, elas não contribuem para a democracia. Essas ideias, na Alemanha, elas são ideias contrárias ao ideal democrático, porque os grupos afetados por essa ideia vão ser grupos extremamente prejudicados e prejudicados por ela. Ok? E qual é a posição brasileira, gente? Já vou antecipar um caso, né? A posição brasileira se aproxima, em geral, a posição da jurisprudência caminha junto com a posição americana. No entanto, o precedente que nós temos sobre discurso de ódio segue a linha alemã, que é o caso Ellwanger. O que foi o caso Ellwanger, gente? O Ellwanger, ele tinha uma editora lá no Rio Grande do Sul, e nessa editora ele extraía, ou ele publicava, né? Ele escrevia, não era extrair, ele escrevia e ele publicava obras de caráter antissemita, ou seja, ele publicava obras que tinham uma perspectiva contrária aos judeus. E algumas obras, as obras que ele escreveu são obras que a gente chama de revisionismo histórico. O que é o revisionismo histórico, gente? As obras que ele escreveu tinham um caráter de tentar alterar uma percepção consolidada sobre um evento histórico. No caso aqui, qual? O Holocausto. Qual era a ideia dele? Não houve Holocausto. O Holocausto é uma invenção dos judeus para ganhar dinheiro. O Holocausto não existiu. Bem, essa tentativa, obviamente, ela tem um resultado. Qual é o resultado? Dizer que os judeus não foram prejudicados com a guerra, com a Segunda Guerra, e, portanto, tudo aquilo que eles recebiam, toda aquela situação que nós olhamos e reconhecemos aos judeus é uma situação imerecida. Eles não merecem todo aquele tratamento, porque eles não sofreram quase nada. O que eles sofreram foi uma consequência normal da guerra, os que morreram foram, enfim. E ele publicava outros livros que tinham um conteúdo ofensivo aos judeus. Então, a editora dele era especializada nesse tipo de obra. Ok? Era uma editora especializada nesse tipo de obra. Alguns ministros, o ministro Marco Aurélio e o ministro Aires Brito, disseram, olha, é uma ideia ofensiva? É. Mas mesmo sendo uma ideia ofensiva, é uma ideia, é a ideia dele. E essa ideia não causa um prejuízo real a ninguém. A ideia dele é uma ideia que nós não aceitamos, que nós consideramos repulsiva, só que mesmo sendo repulsiva, ela continua sendo amparada pela liberdade de expressão. Só que a maioria dos ministros entendeu que não, entendeu que aquela manifestação dele, por ser extremamente repulsiva e prejudicial aos judeus, ela deveria ser proibida. Essa, então, é a jurisprudência, ou esse é o precedente que nós temos no caso do Brasil. O discurso de ódio, ou seja, aquele discurso intencionalmente voltado a ferir um outro valor constitucional, que no caso era a igualdade dos judeus, deve ser proibido. Claro até aqui? Sim? Outra posição ou outro ponto importante são as chamadas notícias falsas.
Primeiro ponto, gente, o que são notícias falsas? Alguém se propõe a comentar? O que são notícias falsas? Primeiro ponto, né? Toda notícia pode envolver um aspecto de fato, mais um aspecto de opinião, ou até pode ser chamado de ênfase, tá bom? Existe um aspecto de fato e um aspecto de opinião. Imagina o seguinte, o PIB cresceu 1% no ano passado. Não lembro, mas foi mais ou menos isso. Esse é o fato. Qual é a opinião? Isso foi pouco ou foi muito? Se eu sou um jornal pró-governo, eu vou dizer que foi o quê? Eu vou dizer que foi muito. Então, apesar da crise, apesar de tudo, o governo conseguiu fazer o PIB crescer 1%. E se eu sou um jornal de oposição, eu vou dizer o quê? Foi só 1%. Então, o governo conseguiu dar resultado nenhum de crescimento. Essa segunda parte é o que? É a ênfase. É aquilo que eu enfatizo, aquilo que eu destaco. Uma notícia, por exemplo, o governo não conseguiu fazer o PIB crescer mais de 1% ao ano. Isso é uma notícia falsa? Dar uma ênfase negativa a isso? Não. Ou dar uma ênfase positiva. Nossa, o governo conseguiu fazer grandes esforços, grandes mudanças e aí conseguiu fazer o PIB crescer 1%. Não. A notícia falsa é quando ocorre uma deturpação intencional do fato. Então, eu mudo o fato, ou eu crio um fato que não existe para induzir o meu leitor a pensar alguma coisa. Então, eu faço essa alteração, eu faço essa modificação para fazer o meu leitor pensar alguma coisa. Então, por exemplo, eu invento que... Agora, sempre tem. Um médico fulano de tal, lá de São Paulo, mandou um áudio dizendo que tem 50 milhões de corpos guardados num local que todo mundo morreu de coronavírus. Tá? Isso é uma notícia falsa. Porque você inventou um fato que não existe com a simples intenção de dar uma falsa percepção ao seu ouvinte, que pode ser causar medo, causar histeria, causar preocupação, causar raiva, alguma coisa do tipo. Ok. Feito isso, a nossa pergunta é: o que é que eu faço agora? Qual a solução? Proibir ou permitir? Ou tolerar, né? Talvez seja a melhor expressão. Proibir ou tolerar? Gente, não tem uma resposta fácil para cá, tá? Eu vou dar as duas ênfases e vou dizer depois qual que eu acho mais ajustada a uma concepção democrática de liberdade de expressão. Para alguns, essas notícias devem ser proibidas. Por quê? Porque tem o potencial, né, de causar danos sociais. Por exemplo, podem causar medo, podem causar ódio, podem provocar danos à saúde. Por exemplo, quando a gente fala, quando tem aquelas notícias falsas sobre vacina. Ah, vacina tal tá matando, tá dando doença e tal. Essa é uma notícia que tem um caráter... Essa é uma notícia que tem um caráter prejudicial. Por quê? Alguma pessoa pode ouvir isso, aceitar, pode entender que é verdade isso e, por exemplo, não se vacinar. Ok? Então,
Nesse caso, as notícias falsas devem ser punidas e até mesmo reprimidas criminalmente. Ok? Gente, esse é um primeiro argumento, né? O segundo, para outros, errar faz parte de um ambiente democrático. Ou seja, em um ambiente onde as pessoas podem expressar as suas opiniões, as suas ideias, elas podem errar algumas vezes. Então, elas podem transmitir informações falsas e o risco de proibir de forma intensa ou geral as notícias falsas é que isso provoque uma restrição que acabe desestimulando a manifestação do pensamento. Como assim, gente? Imagina que é crime hoje, a partir de hoje, julgar notícias falsas. Qual é o problema? Você recebe uma informação, só que você nunca tem como ter 100% de certeza que aquela informação é verdadeira. E aí você fica com medo de divulgar ela. Então, quando tem uma proibição muito intensa à liberdade de expressão por causa de notícias falsas, as pessoas começam a ficar com medo de se manifestarem, de expressarem suas posições sobre isso. Isso é ruim para a liberdade de expressão. Quando as pessoas têm medo de se comunicar, isso faz com que o nosso ambiente democrático reduza. Ou seja, que as pessoas se manifestem menos e tenham menos opiniões sobre os assuntos. Qual é uma proposta intermediária? Primeiro, precisamos diferenciar quem? O criador da notícia falsa do mero replicador da notícia falsa. Tem a pessoa que inventou o fato falso e tem a pessoa que simplesmente repassou. Nós devemos responsabilizar o criador? Sim. Então, a responsabilidade deve incidir sobre o criador da notícia falsa, porque ele sabia que ela era falsa. Então, a intenção dele foi simplesmente causar pânico, causar histeria, causar ódio a alguém e por aí vai. Agora, em relação ao replicador, deve ser tolerada. Por quê? Aí volta aquele segundo argumento. Pois, em um ambiente democrático, as pessoas estão sujeitas a erros. Ok? Então, tem a pessoa que criou e a pessoa que simplesmente reproduziu. A que reproduziu não deve ser responsabilizada. Aquele, no entanto, que criou a notícia falsa, esse deve ser responsabilizado. Sendo que, se a notícia falsa vem de um meio de comunicação, deve haver responsabilidade. Por quê, gente? Imagina um jornal que divulga uma notícia falsa. Ok, eu errar, tudo bem. Agora, um jornal que trabalha com isso, qual é o papel dele? Investigar o fato, não é verdade? Então, nesse caso, ele deve ser responsabilizado por esse erro, ou por essa notícia que foi divulgada de forma inverídica. Ok, gente? Sim?
gente vai fazer uma pausa de 10 minutos. Vocês pesquisaram o caso Lutz que eu passei ontem? Pesquisem, que na segunda parte da aula a gente vai falar sobre ele, tá bom? 9 horas em ponto eu mando o link para o Caio e para a Dayana enviar para vocês, tá bom? Tchau, gente.